Olá pessoal, eu sou Thaís Salomé e eu tô aqui para falar da lua crescente. Quando a gente olha para essa lunação em aquário, que vem falando dos relacionamentos, a gente ainda continua falando dos relacionamentos, né? A gente tá com uma lua em touro e essa questão do aquário, a gente ainda tá nesse processo de querer fazer algo pro social, de se alinhar, de se encontrar, né? Quando a gente fala das realizações, daquilo que a gente quer. Só que, falando ainda dos relacionamentos, tem uma questão muito delicada, né, nesse ciclo, que é a gente tomar cuidado pra gente não sobrecarregar as pessoas que estão ao nosso redor. É como se a gente estivesse ali, a gente teria que tomar o cuidado pra gente não acabar colocando a nossa frustração, porque a gente ainda não tá se sentindo alinhado com aquilo que a gente precisa realizar. Então, é possível agora a gente colocar toda essa frustração em cima das pessoas que estão mais próximas. E quando eu falo pessoas que estão mais próximas, não necessariamente nesse caso eu tô falando da questão familiar. Eu tô falando de pessoas que estão ali dando um suporte para você, pessoas que estavam ou sempre estiveram no momento que ninguém mais estava. Então, todo mundo tem grupo de pessoas, né? A gente tá falando de aquário. Mas tem aqueles grupos de pessoas que são para nossa vida. Tem aquele grupo de pessoas que tem uma afinidade, que é como se fosse uma corrente, que tá sempre ali. E são pessoas diversas, não são pessoas perfeitas, e nem a gente é, mas são pessoas que estão ali engajados, sabe? Ou no autoconhecimento, ou na espiritualidade, ou enfim. Mas são pessoas que estão alinhadas com o nosso propósito, são pessoas que estão seguindo ali também a sua missão, né, na vida. E aí a gente tem que tomar cuidado pra gente não descarregar em cima dessas pessoas as nossas frustrações, as nossas incapacidades ali de realização. E dá uma rebeldia, e é com essas pessoas que a gente acaba se frustrando e descarregando, né, toda essa energia negativa. Então a primeira coisa, a primeira dica que eu vou dar pra vocês é: reconheçam a autoridade. Em todo grupo tem uma autoridade. Tem ali um grupo de pessoas ou algumas pessoas que doam mais, que ajudam, que ouvem, que aconselham, que orientam. Então, assim, dê valor para essas pessoas. Reconheçam essa autoridade e mais. Tenham humildade, tenham a gratidão, porque com certeza essas pessoas tipo, já ajudaram a gente de alguma forma. Então a gente precisa ter essa, sabe? A gente precisa lembrar, a gente precisa voltar lá atrás, se for preciso, e ver tudo que a gente passou, tipo, juntos, e por que eu cheguei até onde eu cheguei, quanto essas pessoas foram importantes. Talvez essas pessoas, tipo, me ouviram quando ninguém ouviu. E então é muito importante a gente ter essa consciência. E aí, o que ajuda a gente a tornar esse conflito um pouco menos tenso é justamente a fé. A gente tem ali uma questão de diária, sabe? De reconhecer. A gente tem ali uma questão de ver de verdade essa ajuda que foi realizada na nossa vida e, e sentir essa empatia, sabe? Entrar nessa energia de conexão, de agradecimento, sabe? Mesmo que nesse momento a gente não enxergue o quanto essas pessoas estão nos ajudando, a gente precisa entrar nessa energia. Por quê? Porque se a gente for pro nosso para nossa questão consciente, a gente só vai enxergar uma frieza, um abandono,
uma mudança, um afastamento, quando na verdade talvez seja só a nossa percepção. Ou talvez a gente tenha colocado a situação nesse caminho. Talvez a maior responsabilidade é nossa, né, de acordo. Então assim, é olhar para essas relações, e se essas relações elas não estiverem alinhadas, elas não estiverem nos ajudando da forma como a gente pensa que deveria, talvez a responsabilidade seja nossa. Talvez a gente, de alguma forma, a gente atraiu tudo isso. Então, o conselho que eu dou é a fé, a gratidão e o reconhecimento daquilo que a gente precisa melhorar. Porque se a gente acha que a gente não precisa melhorar, então a gente precisa refletir um pouco mais. Porque quando a gente lida com o mundo, quando a gente lida com as outras pessoas, a gente tem que estar aberto para troca, para aprender, para crescer. Senão a gente se limita. Então, assim, é o meu desejo para vocês. Espero que nesse ciclo a gente consiga avaliar melhor, a gente consiga voltar atrás se preciso, a gente consiga reconhecer os erros que a gente teve e dar as mãos para que a gente siga aí no mesmo propósito. Tem tanta coisa para falar, mas é assim mesmo, gente. Muita informação, mas a gente vai sentindo, percebendo, a gente vai vivendo, a gente vai dando o nosso melhor. Isso que é importante. Eu, por exemplo, tô aqui em casa hoje fazendo esse vídeo, não consegui fazer no ateliê, mas é assim mesmo, tem o meu pequeno, tem o meu tesouro, tem tudo pra fazer e a gente vai fazendo, a gente vai seguindo e vai dando tudo certo. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo.